que o primeiro contato que eu tive, assim, com máquina, eu acho que despertou esse meu interesse em máquinas, foi com 12 anos, na época eu era sócio do meu pai, o cara fez um cartódromo lá em Alegrete, e aí eu comecei a gostar de automobilismo desde então. Então eu sempre gostei, né? Daí se tornou um hobby agora, e como a gente disputa competições, né? Eu defendo a competição, o esporte, a competição em si, porque ela nos leva obrigatoriamente a querer evoluir, né? Estudar mais e procurar a evolução sempre. Então isso aí sempre me fascinou, isso aí sempre me ajudou, várias analogias em relação à aviação, tanto como piloto agrícola, e que a gente pensa que o cara vai lá só brincar de carrinho, né? Mas se tu quer chegar na frente, tu tem que penar, tem que estudar, tem que ver como é que funciona, tem que estudar física, etc e tal. Tem que treinar, né? E para piloto agrícola é a mesma coisa. A gente tem, para o público em geral, o imaginário do piloto de corrida é muito mais próximo do que um piloto agrícola, né? Porque até tem a série na Netflix que a gente assiste, né? Fórmula 1, né? E mostra ali os treinos, mostra, né, Os bastidores. os bastidores, exatamente, de uma corrida de Fórmula 1. E a gente não tem essa mesma ferramenta para enriquecer o imaginário. Agora temos o podcast, mas não tínhamos para mostrar como que é, né, o bastidor do piloto agrícola. E eu te pergunto, o que o piloto agrícola precisa dominar que o público não faz nem ideia? Fazendo essa paralelo em relação ao piloto de corrida. O piloto de corrida, ele se preocupa com o que está acontecendo no chão, na pista. O piloto de avião, ele tem a altitude, né, para se preocupar. Mas é tudo muito parecido. Eu não posso me arriscar a dizer o que é mais complicado, o que exige mais, né? Mas o fato é que os dois exigem muita determinação, muita técnica, né? Muito estudo de tanto a parte mecânica quanto a parte aerodinâmica, muito planejamento das duas partes. Então, acho que essa analogia que eu posso fazer. É claro que numa competição de corrida, tu tá competindo contra outros pilotos e ali na aviação agrícola tu tá competindo contra quem? Contra si mesmo, talvez. Na verdade, assim, o que eu ia acrescentar, né? Esse final de semana agora, a gente foi acompanhar foi visitar o Velopark, o Feltec Velopark, né? Para nós, assim, foi uma experiência muito legal, tipo, ou seja, reformularam toda aquela estrutura, ou seja, não tinha foi muito bom, né, a parte, vamos dizer assim, para as famílias acompanharem, né? Às vezes o cara fala de corrida, às vezes todo mundo é abandonado, né, os autódromos são mal cuidados, Sim. Mas lá, assim, nos deu uma vamos dizer assim, uma experiência muito boa, né? Verdade. De tu poder levar as crianças, não tinha nada de perrengue, perfeito, entendeu? Tudo muito bem, muito completo, né? Desde a transmissão, vamos dizer assim, a gente viu lá, o que eu quero comparar assim, né? Tu vê uma competição de carro de arrancada, ou seja, que é no detalhe, né? Que no milésimo de segundo o resultado. Se não juntar tecnologia, por exemplo, no caso da Feltec, não tem resultado, né? Porque tu precisa agregar outras ferramentas para o carro entregar resultado. Com certeza. Então a gente começa a ver ali que realmente, se a gente fala da corrida, da Fórmula 1, no caso da arrancada, que se nivela exatamente do mesmo jeito, né? Porque tu tá pegando velocidades em um curto espaço de tempo e tu tem que entregar, se aquilo não entregar, né? Não chegou naquilo que foi fazer lá. Então, mas o engraçado é assim, que cada vez mais, toda semana se aprimora um pouco mais, a tecnologia se evolui um pouco mais, e não só a calibração da coisa, mas a ferramenta que te permite calibrar. Isso. Então, Zé, no caso, a gente viu lá, vamos dizer assim, que para nós é uma experiência nova também de acompanhar, fazer uma linha de corrida de arrancada, né? Então, às vezes, pensa assim, mas vai ser chato, eu vou ficar... Não, assim, ó, é o dia inteiro lá, atividade muito legal, corrida de moto, corrida de carro, e tu vê, assim, que realmente tu tinha uma evolução, uma qualificação. Então, assim, eu acho que tem uma ligação muito do piloto, né? Ele faz o carro de arrancada, piloto de 400 metros, né? Ele tá na mão dele, se ele qualquer coisa que ele botar fora da linha, ele não tem resultado. Então, é realmente uma dedicação, um estudo. Então, acho que eu colocando assim um comparativo que realmente, quando a gente vai falar da aviação, a gente fala daquele, vamos dizer assim, daquele
grupo de pessoas que está sempre no alto nível, né? Tá sempre Exato. buscando o detalhe pelo resultado, né? E um detalhe que eu queria dizer é o seguinte, como, por exemplo, quando eu fui, agora, esse ano passado, eu disputei o Campeonato Gaúcho de Turismo 1.4 aqui, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? E, bom, eu já era campeão brasileiro de acrobacia, piloto agrícola, tu tinha uma noção boa Não é por isso, por exemplo, que tu vai entrar, por isso que eu gosto de dizer do estudo, do tempo é todo um tempo de evolução, de bagagem, de pessoas que a gente se espelha e aprende coisa. Eu achei que não ia ter tanta dificuldade, mas cara, tomei um palco, vou te dizer, não sabia nem para que lado. Claro que foi uma experiência incrível para mim, mas eu achei que eu ia ter ido um pouco melhor. Mas bem aquela questão. Para ver o nível. Para ver o nível. Mas isso é o que me fascina, né? O nível. Se tu passa um tempo, infelizmente esse ano eu não pude participar, mas assim, tu vê, qualquer competição que tu for participar, tu vê depois de 5 anos o que era, ou como tu desempenhava há 5 anos atrás, a evolução é... E eu quero também deixar bem pontuado, né? Olha a trajetória do piloto, e a gente está falando aqui às vezes muito de pilotar, né? Mas na verdade o piloto no final da história ele solta uma gota no ar que tem que chegar na planta. O piloto agrícola é essa a finalidade. Então ele está fazendo tudo mais exatamente esse complemento. E aí que tá, quando a gente vai comparar aí novos métodos de aplicação, né? Eu comprei uma máquina, botei lá, tô fazendo, tô acontecendo. Tá, mas e aí, o que tu tá fazendo? Qual é a tua experiência para fazer aquilo? Onde é que tu tá medindo que tu tá chegando com uma gota na lavoura? Ou seja, não tem esse dado, né? Então, o que a gente está enxergando aqui, que às vezes as tecnologias elas vão correndo, mas as pessoas não se evoluem para a tecnologia, para entender como é que utiliza aquilo. E a gente vê na prática que a função da aviação agrícola é ser o berço da tecnologia, é ser o berço de como é que faz uma gota no ar chegar na planta, não é só passar por cima da lavoura e achar que aquilo funcionou. Então, isso tudo realmente como tu falou da corrida. É fácil correr, não é fácil pulverizar, não é fácil não é fácil não. Então, tem muita coisa para se aprender e acho que tem vários outros meios de pulverização que tem que aprender com a aviação, né? Começar a interagir mais e entender, buscar realmente uma qualificação daquilo que está fazendo. Eu não vejo nada como competição, porque cada um ocupa um espaço. Sim, claro. Mas eu acho que na questão de não combater um ou outro. Cara, se a aviação está aí há 79 anos ensinando, senta junto e aprende. Aprende, porque tem muita gente para ensinar. Ou seja, cada piloto que decola o avião tem total capacidade de sentar depois e te trazer uma informação. Então, realmente, acho que isso para a sociedade um diferencial muito grande. E tudo veio da aviação, né? Exatamente. Veio no próprio mercado automobilístico, digo, de fabricação de carros mesmo, e tecnologia que hoje tem, e que ao longo do tempo foram aparecendo, veio tudo da aviação, né? E segue vindo. Se a gente colocasse lado a lado um piloto de corrida e um piloto agrícola, e pedisse para tu apontar a semelhança mais profunda entre os dois, o que tu diria que é? Como eu tinha falado anteriormente, eu acho que tudo que tu precisa para um, tu vai precisar para o outro ali. Eu vejo que eu sentia isso, pelo menos, né? Tanto que quando eu fui competir mesmo no automobilismo, eu vi que para ser, de repente, um campeão de automobilismo, uma coisa assim, eu olhei para trás, né? Quanto tempo eu demorei para ser campeão, de repente, brasileiro de acrobacia, e pensei de esse negócio que não vai ser fácil, porque os caras... E outros caras estão aí faz tempo, né? Eles estão faz tempo estudando, faz tempo se dedicando, faz tempo vendo qual é a melhor tecnologia para usar. Não é que eu desisti, mas é que eu vi que o negócio não ia ser muito fácil, né? Então, eu acho que a analogia que eu faço é essa. A gente tava... Tu falou ali do Velopark no final de semana, e a gente tava... Eu te perguntei, né? Quanto custou para fazer um carro desse? Porque é um Gol, mas ele parece que é um Gol cheio de coisa dentro, não é só um Gol que passa na rua ali. Enfim, e eu imagino que um carro de corrida também não seja tão barato assim para manter. A gente sempre falou no primeiro episódio que o Batista, com a primeira safra dele, chegou e comprou uma BMW, que era o sonho de consumo da vida dele, e ele foi lá assim, eu vou ter minha BMW. Foi lá e comprou. Depois uma moto, enfim. O carro de corrida é a tua BMW? É esse teu sonho ou... Bom, eu acho que é um sonho, sim.
Com certeza, se eu um dia tiver condições, mais condições, eu quero voltar a competir de carro. Agora, com toda essa situação lá no sul, aqui no sul, a gente sabe bem como é que tá a situação do arroz, a gente enxugando a empresa, se defendendo, né, do jeito que pode, eu resolvi não investir nessa área, né, que é um hobby que tem um custo um pouco mais alto, né, mas com certeza, se um dia eu tiver condições, eu tenho vontade, sim, porque a gente aprende muito, né.